Bom dia, nono ano! Vamos então iniciar a nossa aula de História, falando um pouquinho dessa aula sobre a crise econômica no capitalismo. Outras aulas a gente viu a implantação do socialismo em alguns países, na União Soviética, a Rússia, China e Cuba. E a gente sabe o quê? Que o socialismo e o capitalismo são opostos, são completamente ao contrário um do outro. Enquanto o socialismo tenta ter uma economia, um plano de governo mais igualitário, onde todos têm os mesmos direitos, têm igualdade, da educação, na saúde, no trabalho, no salário, na moradia, enfim, vão dividir ali, na sociedade todo o lucro que é obtido através do trabalho. Todo mundo trabalha junto e divide tudo junto. Seria mais ou menos essa ideia, meio por cima, para vocês entenderem a diferença do capitalismo. O capitalismo seria o quê? Todas as empresas serem privadas, tudo ser particular, desde a educação, saúde, tudo. Você tem que, moradia, comprar sua própria casa com o seu dinheiro, sem ajuda de governo. Então, você, o cidadão, ser livre do Estado, ou seja, você não ter ajuda nenhuma do governo, do Estado. Você tem que ter um emprego e pagar tudo particular. Então, o capitalismo é um acúmulo de capital. O dono das grandes empresas, os grandes bancos, guardando e acumulando cada vez mais riqueza. E o Estado, o governo, não pode ficar ajudando a população. Isso é socialismo. No capitalismo é cada um por si mesmo. Quem trabalha tem. Quem é desempregado não tem nada e não tem ajuda do governo, certo? No Brasil a gente vive o capitalismo. Porém, alguns governantes aí no decorrer da história, a gente viu inclusive Getúlio Vargas, fizeram alguns assistencialismos, ajudaram a população de alguma forma. Mas no capitalismo real, isso não pode acontecer, isso aos poucos tem que ir acabando e o governo não pode dar nenhuma assistência, não pode ajudar a população em nada. O governo tem que estar sempre apoiando as empresas, certo? Para as empresas não falirem e o povo tendo que pagar qualquer coisa, tudo, tá bom? E hoje a gente vai ver a primeira crise do capitalismo. Socialismo teve crises? Sim, mas capitalismo também tem crises, certo? Bom, a gente viu também que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, em que a Europa ficou devastada, arrasada, e os Estados Unidos emprestava dinheiro, financiava a guerra, ajudava a Europa, e produzia, investiu muito nas indústrias e produzia muitos produtos que eram vendidos para a Europa. E isso fez com que os Estados Unidos engrandeça muito essa economia, cresce demais a economia, a produção, e os Estados Unidos começam a desenvolver muito. E eles começam a produzir tanto que começam a vender também, não só para a Europa, para outros países, e começa a comprar matéria-prima de muitos países. Então, os Estados Unidos acabam girando, vamos dizer assim, a economia de muitos países. Vão nessa questão de compra e venda. E o Brasil está no meio. O Brasil mesmo vendia muito café para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é potência já nessa era. Certo? E o que acontece? Os Estados Unidos acaba refletindo em muitos outros países. Bom, então vamos começar então vendo um pouquinho como estavam os Estados Unidos e como foi acontecendo a crise. Bom, vamos lá. Aqui é uma imagem de pessoas aí fazendo fila para receber o pão nos Estados Unidos, aí já numa época de bastante crise, tá? Mas a gente vai vendo aí um pouquinho como era os Estados Unidos antes de chegar nessa situação. Então, vamos lá.
Estados Unidos no pós-guerra. Então, assim que acaba a guerra, a Europa está arrasada e dependendo e precisando da ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, enriquece muito com isso. Por quê? Porque ele está ali vendendo muitos produtos para a Europa que não estava em condições de produzir. Tá? E na reconstituição, quer dizer, na reconstrução, então acaba a guerra, tudo que foi destruído precisa ser refeito. E os Estados Unidos também ajudam nesse processo. Bom, investindo aí, né, para a Europa, emprestando muito dinheiro e vendendo muitos produtos. Bem, o ritmo industrial e o ritmo agrícola, né, cresce muito, né, e aumenta ainda mais o setor econômico e financeiro do país, desenvolve muito, bom? E olha lá, e tanto agrícola como indústria, eles exportam muito para os países da Europa, que está em fase de recuperação do pós-guerra, certo? Esse desenvolvimento, então, de produzir muita coisa para os Estados Unidos, de produzir muita coisa para a Europa, de produzir muita coisa para vender até no Brasil e em outros países, o investimento na Bolsa de Valores começa a crescer muito. A Bolsa de Valor começa a ter muita importância. E tudo aí, as ações, né, dessas indústrias estão em super desenvolvimento, estão crescendo muito nos Estados Unidos, começa a ter altos valores, né, na Bolsa de Valores, tá bom? E acaba atraindo muito investimento, e muita gente investe tudo que tem nessas ações, né, para ver se tem algum lucro depois. E era negociação, né, o tempo todo nessas bolsas de valores, e as ações dessas empresas estavam cada vez maiores, mais caras, e a população comprando, tá? E aí fazendo negócio nas bolsas de valores. A população, né, tá assim super bem, todo mundo praticamente empregado, um desenvolvimento grande. Aí começa o desenvolvimento das artes também, da música popular dos Estados Unidos, né? Muitas bandas sendo formadas, um estilo de vida americano muito bom, que é o país top da época, né? Que eles têm tudo e desenvolve tudo. Inclusive, né, o rádio, cinema, né, para todos que têm acesso, aí a televisão, e é tanta coisa que está surgindo, os filmes de Hollywood. Então, é um estilo de vida que o mundo inteiro queria ter. Tá? E começa-se mesmo essa propaganda, né, que os Estados Unidos começam a fazer ao mundo afora, né, o chamado American Way of Life, que é o estilo de vida americano, né, que o mundo inteiro ficava assim querendo ter aquele estilo de vida. Então, os Estados Unidos ele é um cenário, né, um lugar em que muitas pessoas têm vontade de conhecer, que quer viver lá e que tem aquele sonho de viver como um americano. Isso começa aí desde essa época em que o mundo ainda está bem precário, a Europa é destruída pela guerra e os países subdesenvolvidos, e os Estados Unidos é o top dos tops ali no momento. Bom, então, tá tudo indo muito bem, está tudo maravilhoso nos Estados Unidos. E agora a gente vai ver por que vai ter aí uma grande crise, se está tudo tão bem, né? Bom, a gente vai começar essa crise nos Estados Unidos por causa da recuperação econômica da Europa. Bom, enquanto eles estavam reconstruindo, enquanto eles estavam precisando dos Estados Unidos produzindo, desenvolvendo. Quando a Europa não precisa mais dos favores, dos produtos ali dos Estados Unidos, eles voltam a produzir, eles voltam, né, a girar sua economia, os Estados Unidos, de primeiro momento, as indústrias ali, os empresários, eles não vão se atentar a isso e vão continuar produzindo do mesmo jeito. E vai chegar uma hora que eles não vão mais vender da mesma maneira que de antes. Por quê? Porque a Europa
está produzindo de novo seus produtos e não vai mais precisar ficar comprando dos Estados Unidos. O que vai acontecer? Os Estados Unidos vai ficar com muita produção parada. As indústrias vão começar a entrar em falência, porque não tem mais para quem vender. Porque a Europa era o maior mercado consumidor, quem mais comprava. Então, eles perderam vendas, certo? E o que aconteceu? A crise da superprodução. Eles produziam muito, não tinha mais quem comprasse e começou a ficar estocados ali aqueles produtos, tá? E a crise começa a chegar. Bom, a falência das empresas começam aí a surgir, tá? Então foi uma reação em cadeia, né? Uma firma atrás da outra falindo, e desemprego muito grande na população, né? Porque a partir do momento que as indústrias vão fechando, entrando em falência, né? Todas as pessoas que trabalhavam ali vão ficando desempregadas, tá bom? E aí o que acontece? Se você tem uma firma que está falindo, você precisa vender suas ações, você vai tentar vender a sua empresa para alguém que não sabe que está falindo, quem sabe alguém compra, né? E aí muitas ações começam a ser vendidas, só que aí os preços já são muito baixos. Um ou outro faz até empréstimos em bancos para tentar recuperar sua empresa, ou faz empréstimos em banco para comprar ações. Depois que compra ação, vê que está falido, perdeu tudo. Então, gente, é uma crise atrás da outra. Aí entra também a crise nos bancos, tá? Porque todo mundo que fez empréstimo nos bancos não tem como pagar por causa da falência, por causa do desemprego, de todas as crises, certo? Então, é uma onda de crise que vai assolar os Estados Unidos, bom? Por causa da indústria, então, que teve uma superprodução, não tem mais para quem vender, vai falir. E aí a bolsa de valores, todo mundo quer vender suas ações e quando tem muita ação para ser vendida, o preço despenca, o preço cai, né? E muitas pessoas comprando ações falidas, então dá um crash na bolsa de valores, ou seja, uma queda, uma quebra na bolsa de valores ali dos Estados Unidos, que era em Nova York. Bom, e aí uma crise que vai assolar as famílias estadunidenses, o empobrecimento vai ser muito grande, né? Então, uma crise grande aí. E essa crise vai se expandir, não vai ser ajustada, consertada de uma hora para outra, né? Então, a crise só vai desenrolando. Bom, a crise chega no Brasil, chega em muitos países, tá, gente? Mas chega no Brasil também. Então, a quebra, né, da Bolsa de Valores de Nova York trouxe consequências desastrosas para o Brasil. Como eu comentei, os Estados Unidos era quem mais consumia café do Brasil. Então, o maior comprador de café do Brasil era os Estados Unidos. E ele simplesmente vai parar de comprar o café. Eles estão em crise, eles não têm condição de comprar. E aqui no Brasil também vai ter uma superprodução do café. Não tem como vender, não tem para quem vender. Não vai queimar muito café. Até a gente viu lá aquele convênio de Taubaté que teve aqui no Brasil. O governo acaba comprando o café para os fazendeiros não terem tantos prejuízos, né? E com o governo, né, o dinheiro do governo, dinheiro público, acaba comprando esse café que é queimado, né? Então, coisas ruins aconteceram aqui no Brasil e os governos não ajudaram muito, né? A gente acaba gastando verba pública, dinheiro que era para o povo, saúde, educação, enfim, acaba indo para os fazendeiros. Mas mesmo assim, muitos fazendeiros acabaram tendo muito prejuízo e chegou uma crise que deu uma boa quebrada aqui na economia do país também, tá? Então, essa crise, né, de Nova York, da Bolsa de Valores de Nova York, essa crise de superprodução dentro dos Estados Unidos nessa época é a primeira crise profunda do sistema capitalista, tá bom? Então, cada país ali se virou, tentou se arrumar de algum jeito, né, para sair dessa crise, né? E foi bem complicada mesmo. Nos Estados Unidos, o presidente da época era o Franklin Roosevelt. Ele, então, propôs aí uma sugestão chamada New Deal,
né, uma política econômica para tentar sair dessa crise, né, ajudar aí a população de alguma forma. Bom, e aí o que ele fez? Então, estimular a geração de empregos, certo? Aumentar a renda das famílias, né, para poder consumir, para poder comprar, para muitas fábricas não falirem ou voltarem a funcionar. Então, tem que rodar ali, né, a economia do país, certo? Ele investiu bastante em infraestrutura, ou seja, construindo portos, hidrelétricas, rodovias, prédio público, casas populares, então todo aquele tipo de construção que o governo faz, que o governo paga. Então ele começou a investir, fazer muita infraestrutura, muitas novas construções para gerar emprego, tá? E também gerar ali as indústrias que são nessa área de construção, que tem as matérias-primas, que fornecem tudo isso. Tá? Então, isso ajuda muito a, a diminuir o desemprego e ajudar muitas indústrias e a gerar, então, um pouco mais de renda para a população. Certo? Ocorreu também aumento da emissão de moeda, né? Gerar um pouco mais de dinheiro dentro do país. Financiamento mais facilitado, com menos juros, então as pessoas podiam fazer algum empréstimo, então tudo isso era parte do New Deal, tá? Desse plano de governo do Roosevelt. Ele fez tudo isso para tentar sair da crise, tá? Aplicando aí juros mais baixos, né, para os setores produtivos, para as empresas tentar se reerguer, certo? E programas de assistência social, que o capitalismo é muito contra. Assistência social, né? Você investir na educação, investir na saúde, investir na moradia popular, investir no pobre, vamos dizer assim, ajudar os pobres, ajudar a sociedade menos favorecida. Isso o capitalismo não é a favor, o neoliberalismo que a gente fala. Tá? Então, eles acreditam que tem que ter uma liberdade na economia total, né? E que o Estado não pode ficar ajudando aí socialmente as populações, certo? Mas precisou-se fazer isso, né? Então, o assistencialismo, as questões sociais do socialismo, né, acabam entrando aí dentro da crise para salvar o capitalismo. Então, olha só, né, que irônico, questões socialistas que salvam a crise do capitalismo, né? Esse New Deal é denominado Novo Acordo, certo? Então, esse setor aí todo do Estado, do governo, ajudar a população, tá? É dado para esse nome de New Deal, como eu falei para vocês, tentar tirar o país dessa profunda crise, certo? Ainda hoje, a intervenção estatal, o que é intervenção estatal? O Estado, o governo, ajudar a população, certo? Isso é intervenção do Estado na economia, ajudando os mais necessitados. Então, a intervenção estatal nas economias capitalistas divide opiniões. Tem gente que, né, dentro do capitalismo, aceita, né, o Estado ajudar a população, mas tem muitos que não aceitam. Porque se o Estado ajuda a população não gasta com coisas privadas, né? Se o Estado, vou dar um exemplo, se o Estado dá uma boa escola, uma escola de qualidade, né? Igualzinho aos particulares, quem vai querer pagar para ter educação? Umas grandes escolas, grandes centros, Estácio, por exemplo, né? Aquelas grandes empresas da educação, elas não querem que o Estado, que o governo dê educação de qualidade para todos, porque senão a empresa que fale. Entende o que eu digo? Então, por exemplo, a saúde. Se a gente tem saúde de graça, a gente vai no postinho de saúde e tem os melhores médicos, tudo avançado, tudo de primeira. Para que você vai pagar um convênio médico? Por que você vai pagar consulta? Por que você vai no hospital particular? Não tem motivo, certo? Então, quanto mais precário é tudo que o Estado propõe, mais dinheiro ganha o que é particular. Então, isso é o capitalismo.
tá? Você gastar dinheiro com particular e o particular ter cada vez mais riqueza. E tudo que é do Estado ser precário, ser deixado de lado para ninguém mais querer e ter que pagar por isso, tá? Então, diversas opiniões. Tem gente que aceita o Estado ajudar e tem gente que não aceita o Estado ajudar a população, tá? O debate reacendeu a partir de 2008, quando o capitalismo globalizado conheceu sua primeira grande crise, cujo início também foi nos Estados Unidos e alcançou a escala mundial. Então, em 2008, a gente vai ter uma outra grande crise do capitalismo. Tá? E o que tem que acontecer? O Estado ajudar de novo. Então fica esse termo, e agora? O Estado pode ajudar ou o Estado não pode? Será que é melhor ou será que é pior? Então existem vários tipos de opinião nesse sentido, tá? Dentro do governo capitalista, porque a gente sabe que dentro de um governo socialista ou comunista, que é praticamente a mesma coisa, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar a diferença aí, que é um complemento do outro, tá? Então, dentro de um país socialista, a gente já sabe que o Estado, é dever do Estado manter tudo para todos, não existe nada particular. Tá? Então, a mesma escola que vai o filho lá do pedreiro, por exemplo, é a mesma escola que vai o filho do doutor, lá do juiz. Então, a escola, a educação, a moradia é igual para todos, certo? Então, para vocês aí entendendo essas diferenças. A gente viu bastante sobre esse assunto nessas aulas. Bom, e a gente vai fazer a atividade da página 105. São só 3 questões, bom? Só que precisa ler com bastante atenção para conseguir responder, tá? A uma, vocês vão precisar fazer uma pesquisa na internet, tá? Para poder responder bonitinho. Se qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, beleza, gente? Então é isso aí, a gente viu aí a primeira crise do capitalismo. Então é isso. Beijo para vocês, até a próxima aula.